Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Pai Celestial. Não temos outro Pai. O Senhor é Pai, o Senhor nos gerou. O Senhor nos fez. E por isso estamos aqui, Pai. Ajuda-nos para que possamos ser filhos obedientes a Ti, filhos amorosos, santos como Tu és. E abençoa a nossa audiência, Pai, aqueles que estão pelo Facebook, que estão pela rádio, e aqueles que vão escutar através do YouTube. Precisamos do Senhor. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos filhos, que conheçamos a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, nos ajudando, nos ensinando e nos mostrando tudo, assim como Jesus disse, que Ele faria. Pois te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus. Muito bem, eu agradeço aos nossos irmãos que estavam comigo no Facebook, agora há pouco em espanhol, era um bom número de irmãos, né, escutando em espanhol, mas agora estamos em português, né, nossa primeira língua, que é o português. Mas vamos dar seguimento aqui, né, sobre o que nós estamos falando. É interessante que pessoas, no mundo que estamos vivendo hoje, eu digo na igreja atual, na igreja atual, hoje, principalmente eu digo de fora, estou dizendo aqui, outros países eu não posso dizer porque eu não sei. Mas eu sei que a modernidade, ela é boa. Você vê que tem aí atrás de mim, está lá, a Rádio Alvo Internacional, muito bacana, muito bonito, muito bem feito. Está aí atrás também, ó, só que está ao contrário lá, mas não sei porquê. É a modernidade. Na janela está lá, bacana, se eu quiser tirar o tiro. E nas igrejas não é diferente, a modernidade, aquelas telonas e tal. Só que essa modernidade hoje, dentro dos templos, que chamamos de igreja, tem afetado. Por quê? Porque tem feito com que muitas pessoas, não vou dizer todas, mas a grande maioria, já não carreguem mais o livro chamado Bíblia. Já não. Por diversas razões, já não carregam mais. Por diversas razões. Então agora carrega um telefone e diz que aqui tem a Bíblia. Ok, tudo bem, pode ter a Bíblia, mas não é a Bíblia. Se acaba a bateria, dá um piripaque, o telefone caiu, quebrou na hora lá, acabou, tem mais, acabou, você não vai ler Bíblia nenhuma. A Bíblia pode cair até no chão e cair tudo que tem dentro dela, que nem minha Bíblia aqui, mas vai continuar sendo a Bíblia. Você entendeu? Que essa aqui é a palavra de Deus, não tem como escapar, gente. Nossa, se você não amar esse livro, se você não comer esse livro, não estou dizendo mastigar as folhas, mas comer lendo ele, você é um crente fraco, é um crente desnutrido, não tem forças, você não conhece os ataques, o que o diabo faz, porque tudo aqui diz aqui, como fazer quando acontecem as coisas. Mas, crente que não leva a Bíblia para a igreja, muito menos vai ler Bíblia em casa, não é verdade? Não é assim? Agora, como é que você pode crer numa coisa que você nem tem? Como você pode crer numa coisa que você nem lê? Que é a palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? A coisa ela fica estreita para nós, ela fica séria. A coisa fica dura para nós. Porque você acha que Deus ia gastar tempo com mais ou menos 40 pessoas, entre homens e mulheres, para escrever esse livro, para não valer nada? Ah, não. Eu não conheço um Deus. Viu, irmã Irlânia? Irmã Irlânia Liva, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Boa tarde. Eu não conheço ninguém, viu, irmã Irlânia, que nem Deus. Eu não conheço. Uma das coisas que eu reparo muito aqui na Flórida, quando eu vou nos mercados, porque tem muito lago, muito canal. Muitas vezes, onde eu moro aqui tem um baita de um lagão aqui, muito bonito. Do outro lado tem casas, é muito tudo verde, é muito bonito. E uma das coisas que eu presto atenção é na natureza. Aqui tem muito pato. E não se pode matar para comer. Não. Se na Venezuela não tinha nem o pintinho do patinho estava lá. Nem aqueles patinhos pequenos estavam lá. Eles tinham comido. E os patos, eles vêm até você, eles são mansos. Pato é bicho manso. Só que voa. Eles voam. E parece um avião. Voa.
Agora, o que me chama a atenção é quando está com os patinhos, os filhotes. É aquela atenção, aquele cuidado, sabe? Não descuida, porque aqui também tem outros animais, outros bichos, que até podiam comer os patinhos. E olhando para essa coisa que foi o próprio Pai, o próprio Deus, quem criou, que fez, que deu esse sentimento, tudo, ele ia deixar os filhos dele, a coroa como é que se diz? Não é da construção. A coroa do que ele criou, que é o homem, a mulher, ele ia deixar sem uma orientação? Você acha? Pois ele pensou em você, pois ele pensou em mim, ele pensou em nós, viu, irmã Irlânia? Pensou. O Pai pensou em nós. E escreveu esse livro. E esse livro chamado Bíblia, que você não pode deixar de andar com ela para lugar nenhum. Ao contrário, você tem que estar com ela. Ou na mão, ou na bolsa. Você tem que andar com a Bíblia. Não é o telefone. O telefone já disse, isso aqui não é Bíblia. Naquele tempo passado, quando a Bíblia nos mostra o que aconteceu, eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje. Um livro com 66, um livro completo com 66 livros, aonde nos mostra as grandezas de Deus, aonde nos mostra as atividades do Pai, as atividades do Espírito Santo, as atividades de Jesus, as atividades dos anjos. A Bíblia nos mostra tudo isso. Só que naquele tempo Jesus andava com as pessoas. Como diz a irmã Vânia lá em Portugal, com as pessoas. As pessoas. Então, é isso mesmo. É desse jeito que está acontecendo hoje. A modernidade ela é muito boa. Mas tem feito com que as pessoas, os crentes, hoje não levem Bíblia para a igreja. Ah, porque põe no telão, para que eu vou levar a Bíblia? Para, irmão. Não é melhor não ler no telão, não. Lê na sua Bíblia. Você anota, você... Ó, minha Bíblia tem papelzinho, ó, anotado, ó. Se você ver, minha Bíblia é marcada, tem... Eu não quero saber. Pode pôr no telão em 200 telões. Eu estou com a minha Bíblia. Eu ando com a minha Bíblia, marcadinha, bacana. Eu levo minha canetinha. Ó, tem a minha caneta, já fica dentro dela, ó. E eu anoto. Você está me entendendo? Eu não vou anotar lá no telão. Você vai lá no telão para anotar o que você está lendo? Não vai. Então carrega a sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia pode até te ajudar a te livrar de problemas graves. A Bíblia. Sim. Não é um amuleto. É a palavra de Deus. E é viva. E nós vamos ver isso na segunda parte desse estudo bíblico sobre a palavra. Irmã Irlânia, se quiser, irmã Irlânia, passa para outros. Compartilha esse vídeo agora. Compartilha, vê a fulana, está em casa, tá. E eu vou compartilhar esse vídeo. Compartilha aí da página de alguém mais, 2, 3, 4. Põe eles para assistir aí. Viu, Marilânia? Porque nós precisamos ouvir palavra. Eu preciso ouvir. Eu ouço palavra. O que eu ensino para vocês? A pastora Simone depois, ela ensina em inglês. Ela tem esse estudo, ela ensina em inglês. E eu escuto ela. Eu digo, rapaz, esse negócio é bom mesmo, rapaz. Rapaz, que coisa forte, rapaz. Eu falo, meu pai. Eu falo depois para ela, muito obrigado, porque eu ouvi. É a palavra que fala conosco, a palavra do Pai, a palavra de Deus. Agora, naquele tempo, Jesus andava com as pessoas, e as pessoas que criam nele, presta atenção, porque tem muita gente que vai ao templo hoje, a gente chama de igreja, e não crê no Senhor. Que isso, pastor? Vou te dizer, toca na banda, canta no coro, tá na mocidade, toca no grupo de louvor, canta no grupo de louvor, e às vezes até prega. E não crê no Senhor. Que isso, pastor? A maior prova que nós temos da fé no Senhor, sabe qual é? Obedecer-lo. Posso falar até muito bonito aqui.
Mas se eu não obedecer o que o Senhor manda, se eu não obedecer o que o Senhor diz, se torna mentira. Posso falar isso, muita gente se vai se dar bem com o Senhor, se vai acertar e tal, maravilha, né? Para não dizer maravilha. Mas eu mesmo estaria mal. A obediência ao que o Senhor diz é a prova. E aqui nós vamos ver agora mais uma pessoa que creu na fala do Senhor Jesus. Aí você vai dizer, irmão, mas Jesus, eu não vejo ele. Bom, você não vê porque você não quer. Você sabia disso, irmã Irlane? Jesus disse assim, olha, presta atenção. Jesus disse assim, aonde estiver, presta atenção no que Jesus falou, não fui eu, não foi ele que falou. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei no meio deles. Então, o que acontece? O que acontece? Acontece que nós não vemos, ok? Nós não vemos. Nós não vemos. Por quê? Porque é no mundo espiritual a manifestação. E se nós vamos para um culto para querer ver Jesus com os olhos humanos, se torna difícil. Por isso que Jesus disse que nós tínhamos que andar no Espírito. Então as pessoas, nós temos que entender o que a Bíblia explica. Ok? Essa que é a verdade. Então a Bíblia vem aqui e me diz assim. Olha, a primeira coisa é acertar-se com o Senhor. Certo? A primeira coisa é acertar-se com o Senhor. E tirar as coisas que estão escondidas. Tirar as coisas que estão escondidas. E ser clara. Essa é a coisa. Começa por aí. Foi por isso que eu nem sei porque que eu falei aquelas coisas antes que eu falei. Agora estou começando a entender. Porque as pessoas não veem muitas coisas que nós fazemos. Ou muitas coisas que nós pensamos, mas Deus vê. Então começa a limpar as coisas que estão escondidas. Começa a tirar as coisas que estão escondidas. Aí acaba o tormento. É como se fosse um espinho na carne. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Vamos lá. A mulher grega. Porque não existe esse negócio, eu sou muito jovem. Não existe isso. No inferno tem muita gente já lá. Jovem. Só não entra criança no inferno. Porque eles são inocentes. E daí, da certa idade, obviamente, de certa idade. Mas depois de certa idade para cima vai para o inferno sim. Então não tem esse negócio de sou jovem ainda. Não tem esse negócio. Com Deus ou é com Deus ou não é com Deus e acabou. A mulher grega aqui é interessante que ela, no livro de São Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30, esse relato bíblico do Marcos é muito interessante. Com certeza ele estava lá. Com certeza ele presenciou esse caso que Jesus tratou com a mulher Sírio-Fenícia. Com certeza. Porque se você vê a narração, você presta atenção. Nós vamos na igreja, viu, irmã Irlânia? Nós vamos no culto. Talvez a sua sobrinha, a Luciana, até participa, não sei. Mas isso não é o tudo. Não é o tudo. Já disse e vou repetir. O tudo é quando nós podemos obedecer a palavra de Deus. Há um que nós soframos. Porque os sofrimentos com Deus, na presença de Deus, é diferente do que o sofrimento no mundo. O sofrimento quando você está longe da presença de Deus, parece intermináveis e nunca nada dá certo. Mas você sofrer com Deus, as coisas parecem que vai ter fim. Porque você sente paz. E Deus começa a trabalhar com portas. E abre porta aqui, abre porta ali, e você caminha. E você vai à frente.
Essa é a diferença. Porque ele é fiel. Ele é justo. A mulher está lá. E levantando-se. Presta atenção. Lê para você entender todo o contexto com o texto. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. Jesus se levantou com os discípulos e tal. Eles foram para o termo, quer dizer, para o lugar, para as cidades de Tiro e de Sidom. Agora veja que interessante. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse. Jesus não queria, Jesus queria descansar. Ele era homem também, ele sentia cansaço. Sentia vontade, de certeza, de ir no banheiro, sentia vontade de comer, com certeza, ele era um homem também. E o que aconteceu? Presta bem atenção nisso, viu? Presta bem atenção nisso. Quem sabe Deus quer falar conosco dessa forma aqui, como já falou em espanhol. Agora veja bem. Mas não pode, ok? Que ninguém soubesse, mas não pode esconder-se. Ele não pode se esconder. Por quê? Porque uma mulher estava seguindo eles. Essa mulher não estava seguindo Jesus porque ele era um galã, ou porque ele era uma estrela, ou porque ele era um homem. Uau! Não! Essa mulher, e nós temos que ser assim, não somente porque temos necessidades, nós também temos que seguir a Jesus por agradecimento, por satisfação, por amor, por desejo. Mas essa mulher não. A mulher ela não estava seguindo a Jesus por essas coisas não. Ela estava seguindo a Jesus porque ela tinha um problemaço dentro da casa dela. Como muitos de nós temos hoje. Sabe o que é interessante? Viu, irmã Luciana? Luana, viu, irmã Luana? Viu, irmã Luana? Nós, às vezes, trazemos o problema para as nossas mãos. Nós mesmos abraçamos os problemas. Se você perguntar para sua tia Irlânia, ela vai te falar. Nós é que pegamos, porque Deus não nos põe em problemas. Ele permite a tribulação. Agora você pega o problema com as suas próprias mãos e traz para você. Já é diferente. Aí você fica, ai Senhor, tira esse problema. Não é o Senhor que tem que tirar, quem tem que tirar é você. Porque foi você que pegou com as suas mãos e trouxe o problema. E aí ele vai te dar força para você vencer. Porque se você não faz, você nunca vai sair do problema. Porque você que trouxe, você tem que tirar o problema. Entendeu? Essa que é a verdade. Então, o que acontece? O que acontece? Deixa eu ver aqui. Se eu consigo ouvir aqui. Alguém está falando aqui. Deixa eu ver. Oi, amigo. Tudo bem? Vim buscar uma roupa. Você já abraço. Tchau. Não estou ouvindo direito. Depois eu ouço. Então, o que acontece? Essa mulher, ela tinha um problema. A Bíblia não fala por que foi, como foi. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala assim. A Bíblia fala assim. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Porque Deus já está falando com a Luciana. Já está falando com a Luciana. E eu sei que está falando. A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Jesus falou isso. Porque o diabo, ele fica sempre ao derredor, quer dizer, ele está atrás dos anjos que guarda. Mas quando a pessoa dá lugar ao diabo, os anjos têm que sair fora, porque é maligno. O diabo não vai, os anjos não vão ficar lá a vida inteira. Se a pessoa quer pecar, ele tem que sair fora. Então a Bíblia, Jesus diz, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Primeiramente, você tem que se submeter debaixo da potente mão de Deus. É o que está escrito. Essa mulher tinha um problemaço dentro da casa. A Bíblia não diz por que foi que esse problema apareceu, mas ela tinha. Só que ela foi atrás da solução. E ela foi atrás da solução da pessoa correta. E muitas vezes nós vamos atrás da solução dos nossos problemas, buscar a solução no lugar errado. Hello? Está entendendo o que eu estou falando?
Presta bem atenção que o Senhor está falando. O Senhor já estava falando de manhã aqui. De manhã não, agora há pouco em espanhol. Eu sabia que o Senhor já estava falando. E através dessa palavra aqui, desse estudo bíblico. A mulher, porque a mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, o que ela fez? Ela foi buscar o Senhor. Uma das coisas que me impressiona, eu estou dizendo sério, eu estou tão chato hoje com as coisas de Deus, chato porque eu não concordo. Tem lugares que você vai em certas igrejas que o povo não dobra joelho, gente. É um bando de gente falando, tem ambientes que são até escuros, meio escuros. Aí você vê as pessoas se cumprimentando, ai querida, ai, no mercado. Você não vê ninguém de joelho dobrado orando. Hoje tem que estar pedindo para os irmãos estar levando Bíblia, porque isso aí caiu de moda, agora tem que voltar outra vez. Então estamos vivendo um tempo muito, muito difícil, de apostasia, um tempo de muita frieza espiritual. E com isso o diabo está se aproveitando. E com isso o diabo está dominando mentes. Nesse caso aqui, a Bíblia não diz por que era assim. Por que essa menina estava com esse espírito imundo. A Bíblia não fala. A Bíblia não diz. Mas eu entendo, pelo meu espírito, que era para que Jesus fosse glorificado como homem também. Porque ele era filho de Deus, ele era Deus. E as obras do Senhor tinham que ser mostradas antes dele ir para a cruz. Está entendendo? Olha o que aconteceu aqui. Ela tinha uma filha com espírito imundo. E quando ela ouviu falar dele, que falar de Jesus, o que ela fez? Ela foi até o Jesus. Nós, quando chegamos no culto, sabendo que Jesus, pelo menos tem que saber que Jesus está ali, porque ele disse que está, o Pai disse que está, porque ele é Espírito, ele estaria lá também. Lá está o Espírito Santo. Tem que estar. É culto para eles, para a Trindade. Tudo em nome de Jesus. Mas o povo não dobra joelho. O povo não fala com Deus. O povo não quer mais nada com nada. Dobrar joelho? Está bem difícil hoje por aqui, viu? Por aqui também difícil. Tem igreja que ainda tem, mas a maioria não dobra joelho, não. É tudo papo. Agora, essa mulher, quando ela foi encontrar com Jesus. E quando ela encontrou com Jesus, a primeira coisa que ela fez, ela lançou-se aos pés de Jesus. Ela se prostrou aos pés de Jesus. Quando nós estamos com problemas, existem algumas coisas, principalmente se for espiritual, como é o caso nosso caso hoje em dia, né, do ser humano. Primeira coisa é reconhecer o erro. Eu tenho dito aqui para vocês, e para mim mesmo, reconhecer o nosso erro, pedir perdão a Deus, deixar de fazer o que estava fazendo de errado e viver uma vida de humilhação diante de Deus. Sempre se lembrando que estavas indo para o inferno e Deus te levantou. E com isso você é grato. E você se lembra e diz: Senhor, me perdoa, me lava no teu sangue, me ajuda. Sempre ali buscando, porque senão nós somos tragados pelo mal. Eu sempre peço perdão. Existem coisas que que fazia anos que eu não lembrava. Quando eu me lembro, eu falo: ai, Senhor, tem misericórdia, Pai, me perdoa, Pai. A minha ignorância, tem misericórdia, Senhor, perdoa. Por favor, Senhor. Tem que sentir dor de arrependimento da maldade, do erro, do que foi feito. Essa é que é a verdade. Essa mulher, ela estava clamando pela filha, ela chegou nos pés de Jesus e se prostrou. E esta mulher era grega, ela não era judia. Não. Ela foi corajosíssima. Foi audaz de invadir onde estava Jesus. Ela era grega, Ciro-Fenícia, de nação. E rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Em desespero. Nós estamos em problemas. A irmã Luciana aí está em problema. Em clamor. Vá diante do Senhor. Arrepende-se das coisas que estão escondidas. Hello? Arrependa-se. Peça perdão. Humilha-se.
e volte ao Senhor. Como era antes. E tem que ser feito com urgência. Porque com o diabo não se brinca. Nem com Deus. Piorou. Com Deus então piorou. Porque ele comanda tudo. Ele comanda até o diabo. Então, não se pode brincar. E Deus pode permitir que o diabo te leve ao inferno. Pode. Como ele não permitiu que eu fosse, quando era moço. Eu não sei a idade da Luciana. Mas eu, quando tinha 18 para 19 anos, filho de pastor, desviado, morava lá na Bahia. Ela está em João Pessoa, eu estava na Bahia. Quase fui embora. E o Senhor um dia falou isso para mim. Eu te tirei do inferno. Falou para mim, eu sei. E eu tenho lutado para estar aqui. Então, meus queridos irmãos e amigos, essa mulher foi corajosa. Foi lá diante de Jesus. Não era judia. E sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é aquele que morreu por você na cruz? Você o conhece? Eu quero dizer conhecer, não é dizer, eu sei. Não, é que você convive com Ele. Ele é o Senhor da sua vida. Essa mulher aqui, a Bíblia não fala se ela era convertida ao judaísmo, se a crença dela, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que ela cria na palavra de Jesus, que ela cria no que Jesus fazia, ela cria. Por isso que ela foi buscar a Jesus. Ninguém pode buscar a Jesus se não crê nele. Hello? Yeah. Você tem que buscar Jesus porque você crê nele. E ele vai ser o seu Senhor. Ele vai dominar, ele vai controlar, ele vai orientar, ele vai guiar a sua vida. Essa mulher com certeza pensava assim. Para fazer o que ela fez, eu não posso pensar outra coisa. Além da coragem. Chegou lá, chegou para Jesus e disse para Jesus expulsar o demônio que estava na filha dela. Mas Jesus disse-lhe... O que me chama a atenção, isso aqui não é uma história, irmão, isso aqui é uma realidade. Eu tenho dito, viu, irmã Irlânia, que Jesus, ele prova os nossos corações. Jesus permite até que o diabo venha querer tentar-nos. Pode sim, porque tribulação é de várias formas, não tem uma forma, várias formas. Aí o Senhor vê a que ponto você chega. Sabe por que eu te digo isso? Porque está escrito que Deus não permite que nós sejamos tentados. Já sabia? Isso está na Bíblia, eu não sei a cita, mas está assim. Que Deus, Ele não permite que nós sejamos ser tentados mais do que podemos suportar. Está escrito isso. E diz mais, e com a tentação, Ele nos dá saída. Está escrito. Então quer dizer, se eu peco, eu erro, é porque eu quero pecar, é porque eu quero ser enganado. Se a Bíblia está dizendo isso, porque Deus é mentiroso? Não. Nós é que fazemos Deus mentiroso, porque nós não queremos acreditar no que está escrito. E é assim que está escrito, que Deus não permite que nós sejamos tentados mais do que possamos suportar. E com a tentação, diz aí a Bíblia que Ele nos dá a saída. Está escrito, está escrito aí na Bíblia. Agora, tem gente que gosta de brincar com o pecado. Vai fazer o quê? Eu te faço uma pergunta, você já brincou com fogo? Não, nem brinca, porque se você brincar com fogo, você vai se queimar. Não é assim? É o caso do pecado. A mulher aqui chegou para Jesus, falou aquilo, e Jesus lhe deu um respostão daqueles que se é um crente hoje... que por muito menos tem virado as costas para o Senhor, por muito menos, ai, estou cansado de orar, ai, já orei tanto tempo, ai Deus, peraí, mas como é que você está orando? Você está orando e esperando em obediência ou está orando e fazendo o que você quer? Aí não vai, né, querido? Já viu soldado em guerra chupar pirulito ou tomar sorvete? Hã? É a mesma coisa.
Temos que estar ali na guarida, atentos, vigilantes. Essa mulher aqui foi falar com Jesus, Jesus disse o seguinte para ela, ó, mas Jesus disse-lhe, Jesus lhe disse, o que Jesus disse? Jesus disse para ela o seguinte, ó minha irmã, ó, você me desculpa, mas deixa primeiro saciar os filhos. Quer dizer, tu não é filha, mano, se liga. Mas deixa saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Uau! Que palavra dura, tchatcho, que Jesus falou aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus falou a palavra que ele falou para aquela mulher, Ciro, Fenícia, é porque ele sabia o coração daquela mulher. Ele conhecia o coração daquela mulher, como ele conhece o meu coração e como ele conhece o teu coração. Ele sabe qual é a nossa reação. Tem muitos crentes que se fosse hoje e recebesse uma palavra dessa, tinha pirulitado da presença de Jesus, tinha ido embora e tinha falado um monte de coisa para Jesus. E tem gente que fala. Se não for na obediência, na humilhação, na simplicidade, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, mas tem que ter uma coisa junto com tudo isso, a sinceridade para com Deus. Sermos sinceros. Eu pergunto para minha irmã aqui, a irmã Luciana, você tem sido sincera com Deus? Aí está o problema. Porque pensamos nós, esquecemos que Deus vê todas as coisas. Talvez a tia não vê, o tio, o primo, o avô, mas Deus vê. Deus lê o nosso pensamento. Está vendo que são as coisas? Porque essa mulher, ela foi com um coração simples, sincero, puro diante do Senhor Jesus. E quando Jesus deu a resposta para ela, disse tudo que ele falou, do pão, que os cachorrinhos, ela parou, gente. Olha, me impressiona essa leitura. Ela parou. Deve ter olhado bem para a cara de Jesus. E a Bíblia diz assim, que ela, porém, respondeu. Imagina você. E disse-lhe. O que ela disse para Jesus, a mulher? Sim, Senhor. Depois de ouvir o que ela ouviu, ô meu querido, você vai dizer, Senhor, estou orando aqui há 200 anos, tu não responde, mas primeiro veja como você está vivendo. Que tipo de vida você está tendo com o Senhor, para que Ele se sinta na obrigação de te responder. Está entendendo? Claro. Você é um filho rebelde, filho que não obedece, filho que não crê. Tu crê que você vai te responder? Tu vai ficar orando até cansar. E Ele continuar te provando. O que vai fazer? Até que você se arrependa. Lembra lá do rei Nabucodonosor? Que Deus deu um sonho para ele, que ele ia ficar com um coração de animal, ia ficar meio das bestas. O que ele fez? Você lembra que ele fez? Numa noite ele não conseguiu dormir, ele se levantou e foi na janela e foi discutir com Deus. Eu é que construí isso aqui. Daquele dia em diante ele virou bicho. Sabe quantos anos ele ficou bicho? 7 anos. Sabe como ele voltou a ser o que ele era? Transformado quando ele olhou para o alto. Diz a palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se você já ressuscitou com Cristo, pensa nas coisas de cima, olha para cima. Essa mulher, do respostão que ela levou de Jesus, ela disse o seguinte, Senhor, é o seguinte, Em outras palavras, eu estou dizendo aqui agora, não, Senhor está certo. O Senhor, Senhor, eu estava de chapéu, tira meu chapéu para o Senhor. O Senhor está 100% certo. Em outras palavras, estou dizendo, né? Com que ela disse, sim, Senhor. Mas, aí ela continua, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa
as migalhas dos filhos. Rapaz, esse é um grau de humilhação que eu nunca vi na minha vida. Eu digo para você, está difícil encontrar isso hoje. E eu não sei se qualquer um de nós faríamos isso hoje. Ah, Senhor, eu estou cansado de orar, Senhor. Já orei tanto, Senhor, você não fala, Senhor. Ah, Senhor, você não me ama, Senhor. Como é que se pode dizer para o Criador do universo, o nosso Senhor, que não nos ama, se Ele morreu na cruz? Se Ele não tinha nada para fazer na cruz, Ele não tinha pecado, e Ele foi lá. Entendeu? Nós é que temos que descer um pouco, baixar da nossa tamanca humana e começar a ver as coisas no mundo espiritual como elas são. Essa é que é a verdade. No mundo espiritual, como elas são. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Por quê? Porque está escurecendo lá fora, está escuro, vai chover. Espero que não dê tanto raio antes que eu acabe aqui. Porque aí eu teria que desligar a rádio, né? Para não dar problema no computador, na rádio, a gente às vezes desliga. Mas deixa eu terminar com você. Então ela foi, ela disse isso. Senhor, não tem problema não, o senhor está certo, é isso mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Ó, o senhor se esquece que quando nós sentamos na mesa para comer, qualquer um, eu, você, qualquer um, independente do que a gente come, cai mesmo. E uma das coisas que eu gosto de comer é os farelinhos do pão, quando cai, torradinho. Eu gosto de pegar, às vezes cai aqui, às vezes cai na roupa. Pá. Não é assim? E se tiver se você mora num lugar que tem animal na cozinha, nesse lugar de campo, entra galinha, entra pato, cachorro, gato, eles vão e comem. Não é assim? Claro que é. Por isso que a Bíblia fala bem claro sobre isso. Porque Jesus levou isso, ele levou desta forma para nós entendermos. Mas a resposta dela foi muito sábia. Senhor, é verdade o que o senhor está dizendo. Mas até da mesa dos filhos, os cachorrinhos comem as migalhas que caem. Ela está dizendo, tudo bem, eu sou uma cachorrinha, mas eu estou comendo das migalhas do que está caindo da mesa de vocês. E essas migalhas é o suficiente para mim. É o que ela estava querendo dizer. O que aconteceu aqui? Eu acho que Jesus ficou parado. A Bíblia não fala. Eu tento imaginar. Por essa palavra, ok? Por essa palavra, vai, Jesus disse para ela. Por essa tua palavra, mulher, que tu falou, vai, pode ir embora. Vai embora. Se larga, pode ir embora. Não mandando ela embora no sentido brutal, não. No sentido de compaixão, de ver fé. Ele disse, ok, você pode ir, vai, pode ir, vai. E disse assim, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Nós precisamos, Luciana, Irlânia, Elias Correia e quem mais estiver assistindo, nós precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos aceitar a palavra de Deus. Ah, mas você vai dizer assim, sabe que é aquela pessoa lá, e que... Irmão, esquece. Esquece aquela pessoa. Mas não esqueça da palavra, porque a palavra não é da pessoa. A palavra que eu estou falando não é minha. A palavra que está falando não é minha, é de Deus. Você não tem que crer em mim, você tem que crer na palavra que está saindo da minha boca, porque é a palavra de Deus. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Não se esqueça que Jesus fala que vai chegar um dia que pessoas vão chegar lá diante dele, isso vai ser no final dos tempos, agora, já. E vão chegar para Jesus e vão dizer, Senhor, olha, Senhor, no teu nome, Senhor, aleluia. Talvez quem fale até língua estranha lá para Jesus, né? Ai, Senhor, porque lá no teu nome, Senhor, eu fazia, ai, meu Pai, aleluia. Jesus vai olhar bem pro cara assim, para a pessoa, e vai dizer, sabe o quê? Você me desculpa, meu, eu não te conheço. Não te conheço. Aparta de mim para o fogo eterno. Não é o muito falar bonito, não é o muito se expressar bem, mas é o mais obedecer e viver a palavra de Deus. A um que doa, a um que sofra com ele, porque é com ele que sofremos e é com ele que vamos ser vencedores. A minha irmã Luana, sai do esconderijo. Sai do esconderijo.
É como diz o hispano, sai do escondite. Del escondite. Sale del escondite. Sai fora. Deixa as pessoas verem quem você realmente é. E busque a Deus. Ok? Se quiser falar comigo depois, a irmã Ilânia tem meu WhatsApp. Mas foi isso que o Senhor botou no meu coração para a irmã Luciana, quando eu estava falando. Agora nós temos que acertar a vida com Deus. Olhar o que fizemos, arrepender-nos, deixar e seguir um novo caminho com o Senhor Jesus. Assim como o Senhor falou com a minha irmã Ilânia, eu esperei esse dia, chegou, e espero que ela permaneça até a vinda do Senhor Jesus. E que o Senhor prepare um futuro para ela. Um homem crente, um homem de Deus, um homem casado com Deus primeiramente. Quem casou com Deus dificilmente vai deixar de servir a Deus. Amém? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos orar. E na semana que vem nós vamos dar seguimento. E eu vou estar falando aqui sobre um assunto muito interessante também, que é sobre um homem, Pedro, que obedeceu à palavra de Jesus. Se você quiser me ouvir, próxima semana, quarta-feira, estarei por aqui. Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, eu te agradeço por tudo, Senhor, pela tua palavra, por esse ensinamento, pelo poder do teu Espírito Santo. E por cada irmão, Senhor, que está assistindo, seja pelo Face, pela rádio, ou aqueles que vão assistir pelo YouTube. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. E sem o Senhor não podemos viver. Paizinho Santo, ajuda-nos em tudo. E nós te damos graças por tudo, no santo nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.